Mateus capítulo 28, versículo 19. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo. Não quero falar sobre o batismo, eu quero falar sobre esse Deus que se divide em Pai, Filho e Espírito Santo. Outro dia eu vi um judeu falando que eles não acreditavam em três deuses. Nós também não acreditamos em três deuses. Nós acreditamos num só Deus que subsiste em três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Está muito claro aqui nesse texto de Mateus 28, 19. São três pessoas. Agora, é difícil entender isso. É muito difícil. Outro dia eu vi também um outro cristão dizendo que era um só Deus, que não existia as três pessoas. Ora, como não existem as três pessoas? Está bem claro aqui, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. São três pessoas. Está aqui, está muito claro isso. Então, não sei como que ele não enxerga as três pessoas. Então, a gente vê assim, na internet principalmente, a gente vê que as pessoas acreditam naquilo que elas querem crer. Elas não vão estudar a Bíblia, olhar a Bíblia, ler a Bíblia para estabelecer. Também eu vi uma outra questão de um homem que dizia que Jesus não era Deus. É justamente esses assuntos que eu quero abordar. Ele é Deus. Mas como entender isso? É muito difícil. Mas os teólogos se utilizam às vezes de comparações para que a gente possa entender isso. Por exemplo, quando você vai falar do governo federal, você diz o governo. Só que o governo tem mais de uma pessoa. Tem o presidente, tem o vice-presidente, tem os ministros, entendeu? Mas você nunca diz assim, os governos fizeram isso. Você diz o governo. Mesmo tendo presidente, vice-presidente, um monte de ministros, você fala o governo. Deus é mais ou menos semelhante. São explicações teológicas para você ter pelo menos um mínimo de noção de um Deus que é um só, mas que subsiste em três pessoas. Por exemplo, a família. Família normalmente tem pai, mãe, filho e às vezes filha, né? Ou só filho. Sendo três ou quatro pessoas, você não fala as famílias, você fala a família. Mas implica na família, no coletivo, que tem pai, mãe e filho. Então são algumas das formas que os teólogos usam para explicar Deus. Por exemplo, também o fogo. Fogo tem a chama, tem a luz, tem o calor, mas é um só fogo. Eu sei que vai ser muito complicado você entender um Deus que subsiste. Aliás, diga-se de passagem, o dia que um de nós entender Deus totalmente, nós já viramos deuses, né? Porque para entender Deus, você tem que ser um Deus, ou um semideus, sei lá. Mas o fato é o seguinte, a Bíblia não fala em trindade. Ela não fala. Não existe a palavra trindade na Bíblia. Nunca vi. Porém, está implícito no texto. Ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que a gente entende estudando a Bíblia? Que existe um só Deus, subsistente em três pessoas, que são iguais em poder e glória.
Eles são iguais em poder e glória. Então, o Espírito Santo é Deus? É Deus. O Pai é Deus? É Deus. Jesus é Deus? É Deus. Eu adoro um Deus, aliás, é um só Deus, e subsiste em 3 pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A verdade é o seguinte: esse Deus, você conhecer ele, é fundamental para a sua vida. Por quê? Porque nós vivemos aqui, eu estou com 70 anos, talvez viva aí 5, 10 anos, não sei. Mas logo, logo eu parto dessa para melhor, já diz o povão. Você começa a sentir um probleminha aqui, um probleminha ali, outro probleminha lá, né? E até que o médico vai escrever um dia, falência múltipla dos órgãos. Você se foi. Então eu acho que conhecer esse Deus é fundamental. Por quê? Porque a hora que você se for, você precisa estar implícito na vida eterna. A vida eterna é muito importante para todos nós. Aliás, eu costumo dizer assim, para mim, riqueza para mim é você ter a vida eterna. E você ter qualidade de vida para chegar até a vida eterna. Por isso, as minhas pregações focam no seguinte: você precisa chegar na vida eterna. Mas Deus, o Todo-Poderoso, preparou um pacote de bênçãos para te ajudar nessa caminhada. É como a caminhada dos hebreus pelo deserto, né? A caminhada estava difícil? Estava. Mas Deus fez cair pão do céu, Deus fez sair água da pedra, Deus fez cair carne do céu. Enfim, à medida que eles iam progredindo na caminhada, Deus ia acompanhando com sinais, prodígios e maravilhas. Para quê? Para ajudar eles a terminar na caminhada. Então, conhecer esse Deus e ter relações com ele é fundamental para que você caminhe em direção à vida eterna e alcance a vida eterna, né? Lógico. João, capítulo 8, versículo 16. E se na verdade julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas eu e o Pai que me enviou. Quando você ouve a palavra Pai, primeira coisa que vem à cabeça é a ideia de uma família. Né? Qual é a função do pai numa família? O pai é o provedor, é aquele que é responsável por tudo, né? Então Deus é o pai. E quando o filho veio, já veio dizendo, seguindo um roteiro preparado pelo pai. Porque não sou só eu, mas o Pai que me enviou. Não é? A humanidade caiu em desgraça, caiu no pecado. A humanidade precisava de um Salvador. E a Bíblia é bem clara, né? Que há uma pergunta na Bíblia, né? Quem há de ir por mim? Para que a gente possa entender, tem a pergunta. Quem há de ir por mim? Eis-me aqui, envia-me a mim. É como se o pai tivesse perguntado: quem é que vai lá resolver esse problema da humanidade? Aí o filho não diz: eis-me aqui, envia-me a mim, eu vou, eu faço isso. Então o filho se propôs, então ele veio como um enviado, e como um enviado, ele tinha um roteiro a ser seguido. E ele seguiu esse roteiro que foi elaborado pelo pai. E ele é bem claro aqui: eu e o Pai que me enviou. Então Deus, o Todo-Poderoso, nosso Deus, o único Deus que subsiste em 3 pessoas,
tem a figura do pai, que é o responsável. O pai é o provedor. O pai, pensa no pai de uma família que você vai ter uma ideia. Ele enviou o filho e ele dirigia tudo. O filho tinha um roteiro, ó, você vai ter que fazer isso. Até houve um momento na cruz, antes da cruz, que o filho se viu pressionado. E ele chegou a dizer: pai, passa de mim esse cálice, ou seja feita a sua vontade. O cálice não foi passado, não, ele teve que beber todinho. Por quê? Porque era um plano de salvação para a humanidade. Ele tinha que fazer a parte dele, e ele seguiu o roteiro. Deus não mudou o plano, não. Esse pai é o que toma conta de nós, que protege, que cuida. É esse pai que se preocupou com o ser humano, com a humanidade. Esse pai que se preocupa comigo. Esse pai é que se preocupa contigo. É esse pai, o Deus Todo-Poderoso. Conhecer ele é fundamental, fundamental. Quanta gente anda doente, desanimado, deprimido, entristecido. Quanta gente se suicidando, se matando, porque não conhece o pai. Eu mesmo, eu vivia com droga, com bebida. Eu era pagodeiro aqui em Caraguatatuba, pagodeiro em Ubatuba. Vivia nos pagodes da vida. E eu precisava conhecer esse pai. Eu me lembro que tem um amigo meu que, quando eu me converti, que eu conheci o pai, ele falou: não, esse fulano tá lá porque ele é safado. Alguma coisa ele quer lá dentro da igreja. Ou ele quer dinheiro, ou quer mulher, ou quer... ele quer alguma coisa. Aí passou 1 ano, 2 anos, eu continuei na igreja 3 anos, 15 anos se passaram, 15 anos. E ele falava: não, o meu apelido é Tico. O Tico tá lá na igreja, alguma coisa ele tá atrás lá. Ele tá atrás de alguma coisa, não é possível. Esse cara não valia nada, só vivia aqui no pagode. Mulher, dinheiro, ele gostava disso. E era mesmo, o meu Deus era o prazer. E aí ele tomou uma atitude. Mas não, eu vou lá na igreja e vou descobrir o que aconteceu com ele. Não é possível, tem alguma coisa lá que prendeu esse cara. Daí ele foi até uma igreja e ele descobriu o pai. Meu querido, ele é um cristão até hoje. Por quê? Porque ele foi e espiritualmente ele teve um encontro com Deus. É isso que nós precisamos. Conhecer esse pai. E às vezes a vida da gente está toda fora de rumo, toda fora da linha. Conhecer um pai que nos direciona, que nos põe no caminho certo, é muito importante. Eu já disse num dos vídeos e vou repetir mais uma vez. Eu vivia numa vidinha tão sem vergonha, numa malta, numa súcia, que provavelmente eu morreria com menos de 50 anos. Ou morreria de bebida, ou de atirado nessas quebradas da vida. Eu fatalmente morreria cedo, né? Aí eu conheci esse pai. Qualquer dia eu vou fazer um vídeo sobre o meu testemunho. Eu conheci esse pai. E esse pai transformou a minha vida. Pra você ter uma ideia, eu tô com 70 anos. A minha perspectiva era não passar de 50. Então, eu já tô com 20 de lucro. 20 anos de vida, puro lucro. Porque eu ia morrer cedo. Mas tudo entrou nos eixos
depois que eu conheci esse pai. Aliás, eu costumo dizer o seguinte: eu fiz 1 milhão de coisas erradas. 1 milhão. Mas eu fiz 2 coisas certas que endireitou minha vida. Eu entreguei a minha vida para esse Deus, para esse Pai, para esse Jesus de Nazaré. E eu casei com a Eunice, a minha esposa. Com duas acertadas, eu endireitei todo o rumo da minha vida. Estou apresentando aqui que existe um Pai espiritual que todo mundo precisa conhecer, incluindo você. Atos 10:38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Eu não sei se você observou, mas nesse versículo aparece: Deus ungiu a Jesus de Nazaré, Deus, Jesus, com o Espírito Santo. E o Espírito Santo aparece. As 3 pessoas aparecem aqui. E tem gente que tem a pachorra de dizer que não existe uma trindade. Não está escrito a palavra trindade, mas está implícito no texto. Mas o foco aqui desse momento é que nós vimos o Pai e aqui aparece o Filho. E que o Filho veio para fazer o bem. Jesus, Cristo, é tudo de bom. É tudo de bom. Olha, veja bem, quando Jesus esteve aqui, ele marcou o tempo, né? AC, AD e DC. Antes de Cristo, depois de Cristo e o ano Domini, o ano em que ele veio. Ele marcou o tempo, marcou a história, marcou tudo. Jesus de Nazaré marcou tudo, marcou a minha vida. A minha vida consiste no tempo que eu vivi antes de Cristo, que eu era uma pessoa, e depois de Cristo, que ele mudou a minha vida, mudou a minha personalidade, mudou a minha maneira de ser, de vestir, de morar, de agir. Mudou tudo, ele mudou tudo. Aliás, é a única pessoa que tem a capacidade de mudar a personalidade de uma pessoa. Ele é Deus, ele é poderoso, ele faz isso. E Jesus é tudo de bom. Todo mundo precisa conhecer Jesus. É por isso que eu estou fazendo esses vídeos, né? E mostrando, a princípio eu estou mostrando várias faces da Bíblia, conversando sobre isso. E teve um momento que eu mostrei bastante sobre a Bíblia em si mesmo, o que ela fala de si mesmo. Agora eu estou falando um pouco de Deus, porque tem um monte de gente entendendo a Bíblia de uma maneira meio estranha aí. E também falando aquilo que entende, como se aquilo fosse uma verdade, né? O Filho também é Deus. O Filho, ele levou Pedro, Tiago e João no Monte da Transfiguração e se transfigurou, virou Deus na frente deles. Virou Deus. Eles ficaram meio abilolados, meio estonteados. Não falavam coisa com coisa. Por quê? Pelo choque. Você já imaginou um ser humano virar Deus na sua frente? Foi um choque. Mas Jesus Cristo é Deus. E é Ele que veio fazer a obra da redenção. Ele me ama. Ele te ama. Ele nos ama. Ele aceitou pagar o preço do nosso pecado. Quando Adão e Eva pecou, né? Deus prometeu o Messias. E ele veio. Ele viveu, trabalhou, chorou e morreu como um homem para morrer no lugar do homem.
Ah, mas qualquer um pode fazer isso. Não, 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 de jeito nenhum. Se eu fosse fazer isso, eu sou pecador. Eu ia morrer para pagar o meu pecado. Jesus Cristo não, ele não tinha pecado, porque ele morreu sem pecado, é que ele pode pagar o meu e o seu pecado. Graças a Deus por isso, ele veio fazer a obra da redenção. Ele veio e cumpriu o papel dele integralmente. Por isso é que ele pode estender essa salvação a todo mundo. O apóstolo Paulo diz que o pecado entrou por um homem, Adão, e o pecado saiu por outro homem, o segundo Adão, que é Cristo, Jesus de Nazaré, aquele que veio nos salvar, nos livrar do jugo do pecado e da morte. Conhecer Cristo, conhecer o Filho de Deus é fundamental. Mas como que a gente conhece Cristo? Em espírito e em verdade. Mas eu não entendo isso. Ah, mas não vai entender mesmo. Não vai entender. Não é de jeito nenhum. Porque você tem que nascer de novo. Mas como é que eu faço para nascer de novo e conhecer esse Cristo e ver e falar com ele? Como? Primeira coisa que você tem que fazer é se reconhecer um pecador. Não é porque você vive só pecando. É porque você herdou a árvore genealógica do pecado. Então você já nasceu pecador. Tá bom, Deus, eu me aceito como pecador. Eu aceito Cristo como o meu único Salvador. E eu quero ter uma experiência com Ele. Aí que Deus vai te dar a experiência com Cristo. Você vai nascer de novo. E quando você nascer de novo, você vai entender tudo que eu estou dizendo aqui. Se isso não acontecer, você nunca vai entender. Jesus falou para Nicodemos: se você não nascer de novo, você não verá o reino de Deus. E depois ele ainda completou: se você não nascer da água e do Espírito, você não pode entrar no reino de Deus. Então, você tem que nascer de novo. Entrega a sua vida para Jesus. Fala para ele que você quer conhecer ele. E ele vai permitir que você enxergue o mundo espiritual, que você aceite e que você entre nesse mundo espiritual. Aí sim você vai saber do que eu estou falando aqui. João 14 e 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Você vê que é Jesus que está falando. Está falando que o Pai vai enviar o Consolador, que vai nos lembrar de tudo que ele tem falado. Então aqui também aparece o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E tem gente que não acredita na Trindade. Tem gente que diz que não existe. Mas em quase toda a Bíblia, implícito no texto, está uma Trindade. É o nosso Deus, o único Deus, que subsiste em 3 pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas conhecer o Espírito Santo é fantástico, é fabuloso. Porque é Ele que está aqui nesse momento. É Ele que faz todas as coisas boas. É Ele. O meu pai, às vezes ele me cobrava. Ele me cobrava. E um dia eu estava discutindo com ele. Porque eu ficava irritado quando ele me cobrava, né? Eu estava discutindo com ele. E ele falou do Espírito Santo. Mas como é que é as coisas? O meu irmão, 2 anos mais velho do que eu,
ouviu aquilo e ele foi até uma igreja para conhecer quem é esse Espírito Santo que eu não conheço, né? E aceitou Cristo como Salvador e conheceu o Espírito Santo e é cristão até hoje. Por quê? Porque ele queria conhecer o Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus. E é Ele que está aqui. É Ele que faz a obra da salvação, da redenção. É Ele que salva, cura, batiza, liberta, promove sinais, prodígio, maravilha. É Ele. Ele é Deus. É maravilhoso, é fundamental. Perceba uma coisa. O Filho glorificava o Pai. O Espírito Santo glorifica o Filho. E tem uma coisa interessante. O livro do Espírito Santo é o Atos dos Apóstolos. Mas se você observar, primeiro, o Atos dos Apóstolos, ele quase que não aparece. Ele aparece implícito nos Atos dos Apóstolos. Mas ele não fala de si mesmo, porque ele glorifica o Filho. Ele é muito modesto, muito humilde. Então ele promove o Filho. Por isso que a Bíblia é toda cristocêntrica, né? O Espírito Santo promove o Filho. Mas é Ele que faz tudo. É interessante conhecer Ele, é coisa fantástica. Você precisa conhecer o Espírito Santo. É fundamental. Você vai poder acordar cedo e dizer bom dia, Espírito Santo. Porque Ele também é uma pessoa. Ele fala com a gente, Ele vive com a gente. Ele é maravilhoso. Agora perceba uma coisa. O Atos dos Apóstolos, se você observar e ler o Atos dos Apóstolos na Bíblia, você vai ver que é um livro que não tem fim. Ele não acaba. Por que ele não acaba? Porque ele inicia com a história da igreja. Mas a igreja continua. A igreja faz 2000 anos que a igreja está acontecendo aí, está sendo estruturada. Abrem-se igrejas, fecham-se igrejas materiais, mas a espiritual está aí há 2000 anos. É Ele que comanda tudo. É Ele que manda. Foi Ele que entrou na minha vida. E tem um detalhe. Você chega a Jesus com seu espírito. Daí você aceita Cristo como seu único e suficiente Salvador. O Espírito Santo vem morar dentro de você. E é Ele que faz todas essas mudanças. Eu me lembro que eu era um pagodeiro, né? Então eu vivia tomando todas. Eu sentava num lugar, tomava várias cervejas. Eu e meus amigos. E às vezes fazia um pagode num restaurante dançante, ficava ali comendo, bebendo e tocando. E daí, depois que eu me converti, eu até fui rever meus amigos. Aí um dia eles estavam assim reunidos, eu estava tomando Guaraná, porque agora eu era crente. E daí eu fui pegar num copo de cerveja, aí o Espírito Santo falou comigo, ó, seu pai não gosta disso não. Quer dizer, tem problema em tomar alguma cerveja? Não, mas eu ia voltar àquela vida antiga. Aquela vida antiga já não me pertencia mais. Você entende? Não era o copo de cerveja em si, era a vida que eu vivia. E o Espírito Santo mudou a minha vida. Por quê? Porque ele falava comigo, ele falava dentro de mim. Ele faz você sentir que você está fazendo algo errado. Ou então ele fala como uma pessoa e te mostra o caminho certo. Quando você aceita Jesus, o Espírito Santo vem morar dentro de você. Agora é você e o Espírito Santo. E alguém tem que mandar dentro de você. Se você deixar ele mandar, ele vai direcionar você para a vida eterna.
Conheça o Espírito Santo. A tua vida vai mudar como ele mudou a minha.